Paz e graça, irmãos. Vamos para a nossa aula, de Constituição, nossa identidade presbiteriana. Então, veja, irmãos, a nossa Constituição, eu vou estar repetindo algumas coisas, as quais a gente já tinha visto, certo? A nossa Constituição, na introdução geral, vai dizer que a Igreja tem as Escrituras Sagradas do Antigo e Novo Testamento como única regra de fé e prática. Adota o regime presbiteriano do governo, aceita os símbolos de Westminster, e aqui os irmãos vão lembrar, que aqui não é a totalidade dos símbolos de Westminster, certo? Porque o diretório de culto não é aceitado, os irmãos já sabem disso. No lugar do diretório de culto nós temos uma PL, princípio de liturgia. Então, os documentos de Westminster que são aceitos é a Confissão de Fé, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo, certo? E a nossa Constituição diz que a Igreja se rege pela Constituição e ordem. É dito também o seguinte, que a Igreja tem como princípio denominacional o reconhecimento do que a adoção rigorosa e a defesa intransigente das doutrinas reveladas nas Santas Escrituras e sistematizada nos símbolos de fé por elas aceitas, constitui a base fundamental de toda a vida cristã, o motivo único e permanente de sua pregação e o caminho natural de conduzir o homem à salvação em Cristo. Nós somos uma igreja rigorosamente ortodoxa, certo? Então isso é característica da IPC. E também a nossa Constituição fala que ela declara incompatível com a profissão de fé evangélica a aceitação de qualquer sistema filosófico ou religioso que pretenda atingir os mesmos objetivos do cristianismo. E aí há um destaque para a maçonaria, tá bom? Então isso aqui a gente já viu, eu só estou dando a geral, certo? A gente também viu a respeito da igreja, no título 1, da igreja, artigo 2, que a igreja é a comunhão dos que em todos os tempos e lugares vivem na graça de Deus. Esta igreja tem sua forma visível, tanto no regime do AT como do NT. Então aqui nós temos a ideia de continuidade do AT e do NT. Aí no artigo 3 e o artigo 4 vai falando que Cristo é o fundador, que Cristo é o rei e cabeça, certo? No artigo 6 vai falar que a igreja subsiste em várias comunhões ou denominações, diferenciadas por peculiaridade de doutrina e organização. E aqui está dizendo que são legítimos ramos da Igreja de Cristo as comunhões que mantêm seus símbolos doutrinais, a aceitação das doutrinas contidas no credo apostólico, inspiração da Bíblia em sua integridade, uma única regra de fé e prática, divindade de Jesus, salvação só por Cristo, imortalidade da alma, castigo eterno dos ímpios, certo? Pregação fiel da palavra, celebração permanente das ordenanças cristãs e um padrão de vida moral mantido pelo exercício da disciplina bíblica, tá bom? Então isso aqui é o que diz o artigo 6. E o que nós vimos na aula passada, do mês passado, foi sobre a questão da comunhão presbiteriana, que comunhão presbiteriana é uma federação de igrejas locais. Então, nós tínhamos visto que no artigo 8, segundo a forma presbiteriana de governo, a autoridade que Cristo investiu à sua igreja pertence ao todo, tanto os que governam como os que são governados. E a gente viu que a autoridade eclesiástica é inteiramente espiritual e ela pode ser por ordem ou jurisdição, Então isso aqui é interessante nós observarmos, por ordem ou por jurisdição, certo? Então a ideia de ordem aqui é quando ela é exercida pelos oficiais, certo? Individual e administrativamente. Então você tem essa ideia de ordem e jurisdição, certo? A de ordem, quando é exercida de forma individual, administrativamente, no ensino, na celebração de ofícios religiosos, na cura de almas e na beneficência. E a autoridade de jurisdição é quando essa autoridade exercida por oficiais coletivamente em um conselho, certo? Então aqui nós temos esses dois viés, tá bom? A ideia de a jurisdição por ordem, não é isso? E a jurisdição e a autoridade de ordem e a autoridade de jurisdição. A autoridade de ordem é quando exercida individualmente, ou seja, o pastor, o presbítero, o diácono exerce individualmente. A autoridade de jurisdição é quando esses oficiais estão em concílios, tá bom? No caso aqui, pastor e presbítero, tá certo?
Então, isso aqui a gente já deu uma passada, certo? Quando eu falei a questão da autoridade, autoridade de ordem, eu falei a questão dos diáconos, não é que os diáconos compõem o conselho da igreja, mas eu me refiro à questão do corpo diaconal, de eles recebem uma instituição, e dentro dessa instituição eles laboram, certo, aquilo que o ofício requer, tá bom? Então, a questão das igrejas locais, a gente também viu isso, né? De que igreja local é uma corporação constituída de cristãos professos, certo? E pode ser formalmente organizada em igreja a corporação que oferecer garantia de estabilidade. É aquilo que a gente já viu, né? Ou seja, são três coisas: investidura de pelo menos 2 presbíteros e um diácono, se a igreja tiver condição disso, certo? Contribuição tanto para o sustento pastoral como para os fins gerais da federação eclesiástica, ou seja, a manutenção dela, manutenção do culto divino e o envio do representante a todas as reuniões do presbitério, custeando as despesas. Então, você tem aqui a perspectiva financeira, a perspectiva de qualificação de homens que possam assumir o presbiterato e o diaconato, certo? E também, como já foi falado aqui, a manutenção do culto divino, certo? Então observa, isso é uma igreja e tem esses 4 requisitos para que um local seja igreja, tá certo? Vou dizer novamente aqui, a investidura de pelo menos 2 presbíteros e um diácono. Uma igreja tem condição de ter esses oficiais. A igreja tem condição de sustentar seu pastor, como também os fins gerais da eclesiástica, ou seja, a doação mensal ao presbitério, certo? E também o repasse, se porventura for designado algum outro órgão, manutenção do culto divino e o envio do representante a todas as reuniões do presbitério, custeando as suas despesas. Bom, se o local não pode ser igreja ainda, dado essa questão dessas 4 coisas, ela é uma congregação, certo? Então nós temos aqui 2 tipos de congregação: congregação presbiterial, congregação do departamento missionário, né? Congregação presbiterial é o grupo de crentes professos com seus filhos menores batizados, que residindo longe de qualquer igreja local, se congrega sob a direção imediata de determinado presbitério, pelo seu órgão competente, não estando contudo em condição para a organização formal de uma igreja, tá bom? E essa congregação será dirigida por um pastor comissionado pelo presbitério, certo? Então, isso se chama congregação presbiterial. Então, aí o presbitério assume, o presbitério designa um pastor, certo, para essa congregação. E esse pastor ele vai ter, né, o registro dos membros, os atos pastorais, se porventura tiver algum bem, escrituração regular, entendeu? E devendo se converter em igreja assim que a situação permita. Lê essa situação aí quando ela tiver condição financeira. Chama-se congregação departamento missionário, que é o nosso caso aqui em Pernambuco, né? O grupo de crentes professos, com seus filhos menores batizados, certo? E é o mesmo fundamento, né? Só que essa congregação será dirigida por um obreiro designado pelo departamento. Ao contrário da congregação presbiterial, que quem designa é um presbitério, quem aqui vai designar é um departamento, certo? Aí nos modos do parágrafo anterior, aí também o pastor vai ter um rol de membro, regular os recursos angariados, entendeu? E quando este obreiro não for ministro ou evangelista, será pastor da congregação, superintendente do departamento missionário, ou ministro do departamento missionário indicado por ele, certo? E tanto a congregação presbiterial quanto ao departamento missionário, é dito aqui, entendeu? No nosso artigo 11, a linha 4, toda igreja local deverá constituir-se em pessoa jurídica sempre que possível, regendo-se por estatuto de acordo com o modelo constante dos anexos da Constituição e Ordem. Certo? E aqui também agora nós temos o caso inverso, né? Ou seja, quando uma igreja ela perde condição de sustento financeiro, então o presbitério ele vai dissolver e transformar em congregação presbiterial determinada igreja ou toda igreja local que deixar de preencher os requisitos estabelecidos nesse artigo como condição mínima de uma organização formal.
Então você também tem, infelizmente, essa possibilidade de uma igreja voltar a ser congregação. Mas observa que a gente tem aqui as razões, né? Que é justamente investidura de pelo menos 2 presbitérios e um diácono, contribuição para o sustento pastoral, como para os fins gerais da Federação Eclesiástica, manutenção do culto divino e o envio do representante de todas as reuniões do presbitério, custeando todas as despesas. Então nós temos aqui 2 razões financeiras, certo? A instituição de oficiais e a manutenção do culto divino. Então, se não há isso, esse local volta a ser uma congregação, tá bom? Já o artigo 12, que a gente vai começar a estudar, né? Seria a temática daquilo que nós iríamos ver se porventura nós tivéssemos com aula presencial, é que a igreja local tem oficiais, melhor dizendo, pastor, presbítero regente e os diáconos, tá? O pastor é uma espécie de presbítero, tá bom? Só que ele é presbítero docente. Aí para distinguir, só é por uma questão de organização, tá? Aí é o pastor, presbítero docente, presbíteros regentes e os diáconos, tá bom? Mas a sua autoridade de jurisdição reside no conselho. Quem é que compõe o conselho? No sistema presbiteriano, pastor e presbíteros. Certo? Então, observa cá. Os membros, artigo 13, os membros em plena comunhão reúnem-se em assembleia a fim de exercer os seus direitos. Está lembrado daquilo que a gente falou aqui na nossa Constituição? Que vai dizer da seguinte forma, o artigo 8, segundo a forma presbiteriana de governo, a autoridade de que Cristo investiu a sua igreja pertence ao todo. Então, a maior evidência disso é que a igreja, certo? No artigo 13, os membros em plena comunhão reúnem-se em assembleia a fim de exercer os seus direitos. Quais são? Eleger oficiais, pastor, presbítero, diácono, ou pedir sua exoneração, ou falar sobre ela. No caso de presbítero ou diácono, quando solicitado pelo oficial, ou a dissolução das relações pastorais. No caso de pastor eleito, vamos lá, deliberar sobre sua incorporação em pessoa jurídica, aprovar seus estatutos, decidir sobre a aquisição, oneração, alienação de imóveis, pronunciar-se sobre o relatório financeiro administrativo do conselho e eleger o tesoureiro da igreja ou delegar essa atribuição ao conselho. Então, como é que a igreja se porta no sistema presbiteriano? Aí vamos lá, ela pode eleger oficiais, ou então pedir sua exoneração, ou então falar sobre ela. No caso de presbítero diácono, quando solicitado pelo oficial, ou a dissolução das relações pastorais, no caso de pastor eleito. Então a igreja tem esse poder. Agora eu volto a dizer, esse poder ele não é exercido pelo membro de forma individual. Ele é exercido pelos membros numa assembleia, certo? Ele é exercido pelos membros numa assembleia. Então veja só aqui também o que nós vemos aqui, ó, deliberar sobre sua incorporação em pessoa jurídica, aprovar seus estatutos, decidir sobre a aquisição, oneração, alienação de imóveis. A igreja pode comprar, pode vender, mas ela só pode fazer isso em assembleia, tá certo? Pronunciar-se sobre o relatório financeiro administrativo do conselho, certo? Há uma prestação de contas e eleger o tesoureiro da igreja ou delegar essa atribuição ao conselho. Então observa que isso daqui são os atributos dos membros em assembleia. Então observa, no nosso artigo 13, na linha 1, diz o seguinte: a Assembleia reúne-se quando o Conselho a convoca ou quando a ele é apresentado requerimento subscrito por membros em igual número ao estabelecido nos estatutos, para o quórum, a fim de tratar de matérias específicas no presente artigo. Quando é que a Assembleia pode se reunir? Ou quando o Conselho convoca, ou então quando é apresentado um requerimento subscrito por membros em igual número ao estabelecido nos estatutos. Ou seja, tem um total de membresias quando há uma maioria absoluta dos membros, certo? E quando eu digo maioria absoluta dos membros, não estou falando de 100%, mas maioria absoluta dos membros, tá bom? Que pela lógica seria metade mais um, não é? Você teria maioria absoluta. As decisões da Assembleia são tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, certo? Exceto no caso de decidir sobre sua permanência na Federação Eclesiástica, quando a decisão será tomada por 2/3 dos votos dos membros arrolados. Não serão admitidas procurações, mas podendo ser eleitas pessoas ausentes.
Então, aqui, as decisões da Assembleia é tomada por maioria absoluta dos votos. Já nesse caso aqui, de decidir sobre permanência na Federação Eclesiástica, quando a decisão será tomada por 2/3, tá bom? Então a ideia de 2/3 é a ideia de quase uma totalidade, tá? Aí o presidente da Assembleia é o mesmo do Conselho, ou seja, o pastor, que nos seus impedimentos deve ser substituído pelo presbítero mais antigo no ofício, e no impedimento deste, por outro presbítero da mesma igreja, ou por outro ministro do mesmo presbitério, a indicação do Conselho, tá? Então, vamos supor que a gente vai fazer uma Assembleia numa igreja. Aí quem deve assumir é o pastor. Se o pastor não tiver, quem vai assumir é o presbítero mais antigo no ofício. E se porventura esse também estiver impedido, certo? Pode-se indicar outro presbítero da mesma igreja, ou então outro ministro do mesmo presbitério, a indicação do conselho. No caso da eleição de tesoureiro, ser feita pela Assembleia, deverá ela, de preferência, escolher um dos diáconos, revezando sempre que possível no exercício do cargo. Tá bom? Como as congregações do departamento missionário ainda não tem, entendeu, um diácono propriamente dito, geralmente quem assume isso é o pessoal da diretoria, né, como é chamado. Então a organização de uma igreja local ou a transformação de uma congregação em igreja é determinado pelo presbitério correspondente, mediante pedido. Observe isso aí. Então, uma congregação, ela, através de um levantamento, ela já consegue preencher aqueles 4 requisitos que a gente já viu, certo? Deixa eu só subir aqui novamente a Constituição, entendeu? Para que a gente fique legal isso na cabeça, que é o que? Os 4 requisitos. A investidura de pelo menos 2 presbíteros e um diácono, contribuição para o sustento pastoral e para os fins gerais da Federação Eclesiástica, a manutenção do culto divino e o envio de representantes a todas as reuniões do presbitério, tá bom? Então, quando ela preenche isso aqui, certo? Então, o novo artigo 14 vai dizer que a organização de uma igreja local ou a transformação de uma congregação em igreja é determinado pelo presbitério correspondente mediante pedido. Então, há uma solicitação com informação de se acharem preenchidas as exigências do artigo 11, que é justamente esse, certo? Que eu falei, artigo 11, tá bom, irmãos? Então, vê só. Aqui, ó. Artigo 11, assinalado pelo pretendente e encaminhado pelo conselho, no caso da congregação presbiterial, pelo pastor, com o respectivo parecer, e no caso da congregação do departamento missionário, pelo diretor deste. Então, vamos supor, quando nós estivermos em organização de igreja, há uma comunicação ao presidente do departamento missionário, não é? E aí há a reunião da diretoria, aonde é dito que com as congregações do departamento missionário começam agora, tem condição de preencher aqueles 4 requisitos, né, do artigo 11, certo? Aí, e o artigo 15, a igreja local somente poderá ser dissolvida por decisão do presbitério respectivo. Então, isso é uma questão do presbitério, aquilo que a gente já viu, certo? Sobre aquela questão de... deixa eu olhar aqui, é o artigo 11, certo? A linha 5, o presbitério deverá dissolver ou transformar em congregação presbiterial ou de determinada igreja toda a igreja local que deixar de preencher os requisitos estabelecidos neste artigo, tá bom? Então, nisso daí é o requisito. Tá bom, irmãos? Então, vê só, a gente agora vai passar para a questão dos membros. É o título 2 dos membros. O artigo 16 vai dizer da seguinte forma: as pessoas batizadas são membros da igreja, né? Quem são? Aí a gente tem os comungantes, os que tiverem feito a profissão de fé, e os não comungantes, os que ainda não a tiverem feito, tá? Ou seja, nós temos aí pessoas batizadas comungantes e pessoas que são batizadas na infância, que falta ainda fazer profissão de fé, certo? Então elas são tidas por não comungantes, tá bom? É interessante que a nossa Constituição aqui, ela não fala da ideia do congregado, certo? Ou seja, que aquela pessoa que está entrando na igreja, que está no processo de catecúmenos, tá bom?
ela fala na questão de membros comungantes e membros não comungantes. O artigo 17 vai dizer que o direito dos comungantes, podem ser suspensos quando sentença disciplinar, medida administrativa, quando mediante sua confissão, o Conselho, depois dos devidos esforços, chegar à convicção de que eles, embora moralmente inculpáveis, não conservam a fé, e por inscrição em rol especial. Então, são 3 coisas, tá? Que é bem interessante isso, que os direitos do membro podem ser suspensos. A sentença disciplinar. Segundo, segundo é bem interessante, é uma medida administrativa por causa da sua confissão, ou seja, eles continuam tendo uma prática de moralmente inculpáveis, entretanto não conservam mais a fé. Então eles podem ser suspensos de forma administrativa, certo? Ou então por inscrição em rol especial, que é a ideia do abandono, porque o cara não aparece mais na igreja. Tá bom? Então observa, serão inscritos em rol especial os membros cuja residência for desconhecida por 1 ano. Se 1 ano após essa inscrição não for encontrados, serão pelo Conselho excluídos. Então a nossa Constituição também estabelece um período, veja só, o cidadão mora em lugar desconhecido, passa-se 1 ano, se ele não aparecer, ele é excluído, tá, pelo Conselho. O artigo 18 vai dizer que é dever dos pais que estejam em plena comunhão apresentar seus filhos ao batismo o mais cedo possível, certo? E por quê? Que é o sinal da aliança, irmãos? A linha 1, a apresentação ao batismo pode ser feita por um dos pais quando o outro estiver impedido. E os membros da igreja em plena comunhão poderão apresentar ao batismo menores que estejam sob sua guarda legal. Ou seja, aqui a ideia de não ser nem pai nem mãe, mas esteja sob a guarda legal, tá? Em regra, não devem ser batizados menores acima de 12 anos de idade sem que faça sua profissão de fé, porque pressupõe que depois de 12 anos de idade já tem um entendimento. Então aí já não se enquadraria mais em batismo infantil, tá? E sim havendo a necessidade de credobatismo, que é o batismo que precede, que precede, ou seja, você primeiro tem a profissão de fé e depois o batismo, tá certo? A criança recebida por ministro que não seja o pastor da igreja, que pertence a seus pais, deve ser ato contínuo arrolada nessa igreja por comunicação imediata do oficiante, tá bom? E todas as pessoas batizadas têm direito à educação religiosa, cuidado vigilante da igreja, mesmo que não tenham feito sua profissão de fé. Ou seja, aqui a gente está falando de crianças que não comungantes, tá bom? Que fizeram o seu batismo, tá certo? Então, olha só, irmãos, a gente tem aqui a respeito dos membros, tá? A gente, na próxima aula, a gente vai entrar na questão de como é que esses membros podem ser admitidos, certo? A questão da transferência, certo? E a questão da demissão. Ok? A gente vai estar trabalhando isso na próxima aula, se Deus assim permitir. Eu peço que os irmãos leiam isso que a gente viu, certo? A gente está no título 2. A gente está estudando a parte da nossa Constituição que fala sobre membresia. Tá bom, irmãos? Todos vocês estão com a Constituição, então vejam, releiam. Havendo dúvida, façam uma postagem, irmãos, tá bom? Para a gente trabalhar, tá certo? Então, que Deus abençoe todos, que o Senhor Deus os guarde a todos, tá? E dentro do possível, meus irmãos, se previnam, tá certo? Se previnam, tá bom? Que Deus abençoe todos, até a gente se encontrar novamente.